A paz do Senhor, meus irmãos. Estaremos dando início à nossa sequência de vídeos. Sequência de vídeo esses, irmãos, que tem por finalidade tentar, de uma certa forma, esclarecer algumas dúvidas, algumas curiosidades de pessoas que querem ter o conhecimento, desenvolvimento numa leitura bíblica e não sabe por onde começar, não compreende, não entende algumas questões da Bíblia. Então esse vídeo está sendo formulado justamente com essa intenção. E hoje nós vamos começar, irmãos, haja visto que nós fizemos a introdução, colocamos ali 3 pontos, e o primeiro ponto que nós colocamos é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E para isso nós vamos ter como base o texto que está escrito no segundo livro do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Acompanhem comigo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Pois bem, irmão, nosso ponto de partida é esse versículo. Por quê? Esse versículo aqui, ele deixa bem claro que nenhuma profecia ou nenhum outro conteúdo, podemos assim colocar ou classificar, da Bíblia Sagrada, pode ser interpretada de maneira individual ou de maneira particular. Porque foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever a Bíblia Sagrada. Lembrando disso que há um conteúdo histórico, há um projeto divino, há uma atmosfera celestial envolvendo todo o desenvolvimento da Escritura Sagrada. Bem sabemos que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, cantando ali aquele cântico de adoração, a respeito de Deus, falando da sua sabedoria, do seu conhecimento, falando das profundezas de sua riqueza. Então, todas as coisas foi revelado por intermédio do Espírito Santo ao homem. Então, cada ponto da Bíblia, cada versículo, cada texto ou contexto de um modo geral, ela tem o seu objetivo, o seu alvo. Então, o nosso vídeo hoje é fazer com que você entenda que nada da Bíblia Sagrada pode ser interpretada de maneira particular. Infelizmente, hoje tem sido considerado um mal espiritual dessa era, de pessoas que vivem frustradas, que vivem desnorteadas, vamos melhor dizer assim, porque não tem uma base, uma estrutura vinda da Escritura Sagrada, justamente por se apoiar em cima de textos ou de promessas ou de profecias que não são apoio para este presente momento, não é mesmo? Então, 2 coisas que eu quero deixar bem claro aqui. Tem muitas pessoas que se frustram porque apoiam em cima de promessas e profecias que apenas satisfazem a sua própria vontade, o seu ego. O segundo ponto é que, às vezes, as pessoas leem a Bíblia e não entendem. Ela vai em busca de pessoas que não têm responsabilidade com a interpretação fiel da Bíblia e acaba sendo mal informada e, assim, da mesma forma, caminhando por caminhos, infelizmente, que não vão resultar em nada no que diz respeito à concretização da palavra de Deus. Justamente por isso, porque apoiam em cima daquilo que eles pensam, daquilo que eles acham e daquilo que eles escutam a ser a interpretação correta da Bíblia. E é justamente nesse ponto que nós estaremos entrando aqui. Eu quero desde já, irmãos, aqui, compartilhar com os irmãos 2 experiências vividas por mim, antes de nós pegarmos um texto aqui, será bem rápido, só para que os irmãos entendam. Existem algumas doutrinas bíblicas, né, que infelizmente deram vazão para uma ramificações de heresias. Eu disse no texto inicial, introdutório, né, que a Bíblia Sagrada ela é considerada por muitas pessoas mãe de todas as heresias, porque dela saíram uma diversidade de distorção interpretativa e infelizmente criaram-se doutrinas que não condizem com a Escritura Sagrada. Uma certa feita, dentro das minhas discussões, dentro dos meus questionamentos, muitas pessoas me procuram com questionamentos, com perguntas. Umas são tendenciosas, mas a gente
aprendeu a lidar com isso. E ele me chamou para uma conversa, e essa conversa eu já comecei a perceber que havia uma ramificação de uma falsa doutrina a ser iniciada. Né? Nós vemos que a religião espírita é uma religião que algumas coisas eles se fundamentam na Escritura Sagrada. Então um rapaz ele chegou perto de mim e me perguntou sobre reencarnação e sobre consulta aos mortos. Eu creio que ele já havia sido instruído em algumas questões, por isso que ele me perguntou, ele ficou com dúvida, não é mesmo? E isso que é o perigo, irmãos. Traz uma divisão de pensamentos e acaba dividindo opiniões e a pessoa não sabe em qual caminho certo a seguir. Aí ela me perguntou, pastor, a reencarnação existe? É bíblica a reencarnação? O diálogo com mortos, a necromancia, ela tem algum fundamento bíblico? Eu, logicamente, na hora eu disse que não tem nenhuma ligação com nenhum conteúdo bíblico. Então ele argumentou. Quando ele me argumentou, irmãos, eu já sabia onde que ele iria entrar e já tinha desde já a resposta, né, para anular ali, tirar da cabeça dele esse tipo de pensamento. Aí ele falou comigo a respeito do profeta Elias. Haja visto que no livro de Zacarias, lá no capítulo de número 4, no versículo 5, né, o homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo, Deus dizendo para Israel que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria para Israel o profeta Elias. Ele leu esse versículo para mim e de repentemente ele saltou lá para o livro de Mateus, capítulo de número 11, aonde Jesus Cristo está conversando ali com os discípulos, com algumas pessoas que estavam ali querendo extrair algumas coisas de Jesus. E Jesus encontrou com os discípulos de João Batista, né? E eles perguntaram a João Batista se era o Messias ou se não era o Messias. Então Jesus ele disse para os discípulos de João Batista, vá, anuncia a João, nessa ocasião ele já estava preso, anuncia para João aquilo que você viu e ouviu da parte de mim. Os cegos veem, os surdos escutam, e aos pobres e mansos são anunciado o evangelho de Cristo. Nisso, enquanto os discípulos saíram para dar notícia, Jesus então começou a questionar a respeito de João Batista, dizendo: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, um homem vestido com roupa de saco ou de vestes de animais? O que vocês acham de João Batista? E no meio da argumentação, Jesus ele disse dessa maneira, expressamente no versículo de número 14, se vocês assim quiserem acreditar, ele é o Elias que havia de vir. Então esse rapaz ele fez essa junção desses dois versículos, dizendo que o Velho Testamento, Deus usou um profeta para dizer que antes que chegasse o grande e terrível dia do Senhor, Deus iria enviar o profeta Elias. E agora nós vemos o próprio Jesus Cristo dizendo acerca de João Batista, ele é o Elias que havia de vir. Mas como nós estamos falando, irmãos, que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, é necessário uma busca minuciosa. É necessário você analisar os pontos para que você tire uma conclusão. Aí a conversa foi desenrolando e no discorrer eu levei ele para o livro de Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 1. Quando o anjo de Deus apresenta para Zacarias, ainda no templo, né, deram então a sua vez ali de sacrificar, né, no templo do Senhor, e ele orando, ele ali clamando, o anjo aparece para ele e anuncia o nascimento de João Batista, dizendo que Maria Isabel ficaria grávida e teria um filho que colocaria o nome dele de João Batista, que ele seria grande. E o texto, irmãos, é bem claro, Lucas capítulo 1, no versículo 17, né, o anjo disse para Zacarias, ele virá diante do Senhor no espírito e na unção de Elias. Quando eu expliquei para ele a respeito desta questão, né, que o anjo disse que ele viria diante do Senhor na unção, no espírito de Elias, era diferente do que se o anjo tivesse disse, ele vai vir com a virtude e com o espírito de Elias.
se torna até mesmo incoerente, irmãos, nós entendermos isso, porque nós sabemos de toda a Bíblia Sagrada que o homem, ele é um ser tricotomista, ele foi feito corpo, alma e espírito, assim como o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Deus ele criou o homem nessa questão trina, ele já distribuiu as funções de toda a parte do ser humano no seu final dos seus dias. Que o corpo volta para a terra, que da terra foi feito, o espírito volta para Deus, porque Deus o deu, e a alma da pessoa depende da conduta, depende da aceitação, depende da crença, da fé que a pessoa vai seguir. Né? O livro de Ezequiel disse que a alma que pecar, essa perecerá. Então, o espírito é o único elemento que nos interliga com a parte espiritual vinda de Deus. Então, irmãos, o espírito é apenas a parte que faz do ser humano uma criatura divina, distinta dos outros animais, de outras criaturas. Então, se nós formos olhar para esse lado, aqui nós já desmontamos, assim como eu disse para o rapaz, aqui praticamente eu já desmontei a ideia, a ideologia dele, dizendo que o profeta Zacarias profetizou que haveria uma reencarnação do profeta Elias em João Batista. E Jesus, ele não afirmou isso. Ele disse que João Batista, ele viria juntamente com a mesma atitude do profeta Elias quando profetizado no seu tempo. Fazemos a comparação. O profeta Elias, ele teve a finalidade de apresentar Deus novamente para Israel. Nós bem vemos ali no Monte Carmelo, ali os 450 profetas de Baal. Então, nós vemos que a função dele era apresentar novamente Deus para Israel, né, mediante aquele confronto que ele teve com os profetas de Baal. Acabe teve um grande problema com esse homem chamado Elias. Inclusive, esse grande problema envolveu até a sua esposa, Jezebel. Nós vemos que o profeta Elias, ele confrontou diretamente com Acabe e Jezebel. Quando nós olhamos João Batista, ele veio também para apresentar agora o próprio Deus personalificado na pessoa do Cristo, Jesus, o Cordeiro, que viria para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro sacrificial, aquilo que foi apresentado no Velho Testamento. E a finalidade de João Batista era apresentar Jesus para Israel. É importante nós aqui similar os dois pontos, que assim como Elias teve um confronto com Acabe e Jezebel, João Batista também teve um grande confronto com Herodes e Herodíade, que é a sua esposa. Tanto essa é que ele pediu a cabeça. Então nós vemos a similaridade dos dois ministérios, tanto quanto de Elias e também de João Batista. Então, isso não prova a reencarnação, né? Porque se ele veio na virtude e na unção de Elias, ele veio com as mesmas características, ele veio com a mesma finalidade de unir o povo de Israel, de transmitir a mensagem do Antigo Testamento, agora apresentando Cristo como esta pessoa que iria trazer paz em toda a humanidade, não apenas a nação de Israel. Então ali nós desmontamos essa heresia tirada da Bíblia. Outro ponto que ele entrou em questão comigo sobre a necromancia, que é o diálogo com os mortos, né? E nessa questão, ele me apresentou ali o livro de 1 Samuel, capítulo 28, se não me falha a memória, isso aí, capítulo 28, né, no versículo, todo o capítulo 28, mas expressamente no versículo de número 7, fala que Saul, ele buscou uma feiticeira, ele foi em busca de um espírito de adivinha, porque ele precisava ter uma resposta da parte de Samuel, se ele iria vencer a guerra, como que estaria a sua vida de uma maneira futura, haja visto que Deus já havia rejeitado Saul. Irmãos, é um perigo, é um grande perigo. Quando a pessoa deixa de ouvir a Deus, ela perde o seu contato com Deus, ela está disposta a ouvir qualquer outras vozes
e confundir essas vozes com a voz de Deus e com a atitude divina. Isso é muito perigoso. Isso que aconteceu com Saul. Saul, ele foi até uma feiticeira em busca de conhecimento do que iria acontecer em uma questão futura, pois ele sabia que os filisteus haviam se levantado grandiosamente contra Israel e ele queria uma resposta. Ele foi, ele vestiu-se de uma pessoa normal, tentou enganar ali a feiticeira, mas a sua tentativa foi frustrada, que a feiticeira ficou sabendo que era Saul, indignou com ele e disse: o que é que você quer? Ele falou: eu quero conversar com Samuel, eu quero saber algumas coisas. E a mulher fez lá a sua feitiçaria, fez lá o seu ritual, e ela viu quando subiu uma sombra envolto em uma túnica. E automaticamente, naquele exato momento, lá no versículo de número 15, Saul, ele vai dizer assim, e o texto vai dizer assim: e entendendo Saul que era Samuel. Entende isso? Ele estava tão preocupado, ele estava tão frustrado, porque ele já não tinha contato com Deus, ele já não falava mais com Deus, já não ouvia mais Deus, que a primeira imagem que ele viu, né, que segundo a feiticeira era uma sombra de um homem vulto em uma túnica, ele já entendeu que era Samuel. E quando ele entendeu que era Samuel, ele lançou os seus questionamentos e Samuel, a Bíblia fala, e Samuel respondeu. Samuel deu ali algumas direção, algumas diretrizes sobre a batalha, sobre a sua derrota, sobre a tua morte. Entende isso? E quando de repentemente ele me disse: e aí? O que aconteceu aqui? Foi Samuel que subiu ou não? O texto diz que foi Samuel. Samuel profetizou para ele que ele iria perder a vitória e que ele iria morrer no meio dessa luta. Mas e aí? É ou não uma conversa com mortos vindo da parte do povo de Deus? Mais uma vez, a gente está aqui para dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, nós reviramos a Bíblia, nós voltamos até no Antigo Testamento, e na nossa busca por resposta a esse questionamento, eu levei ele lá no livro de Levíticos, capítulo de número 19. Capítulo de número 19, Deus está fazendo, colocando umas leis para Israel quando eles adentrarem na terra prometida, e uma delas: não consulte os feiticeiros, os magos, os adivinhos, que era a prática que eles tinham no Egito, que era a prática da cultura regional e religiosa do Egito. Dando continuidade no livro de Deuteronômio, capítulo 18, mais precisamente dizendo no verso 11, né, a Bíblia vai dizer, Deus está dizendo para o segundo grupo de pessoas que saíram da terra do Egito, né, devido aí ao tempo de 40 anos, a maioria das pessoas já tinham perecido no deserto pela sua obstinação, pela sua desobediência. Deus escrevendo agora Deuteronômio, que é a segunda lei, o outro mandamento dado por Deus a Moisés, ele vai dizer expressamente: não faça visita aos mortos, porque isso é abominação aos olhos do Senhor, o Deus dos exércitos. Foi isso que Deus disse. Então, quando nós pegamos a questão de Saul, e quando nós olhamos o Velho Testamento, as leis que circulavam em torno da nação de Israel, dada pelo próprio Deus, era completamente proibido fazer visita a feiticeiros, visita a adivinho, principalmente com a intenção de consultar mortos. Então, eu consegui ali colocar esse peso, esse equilíbrio na mente desse rapaz para ele entender que a Bíblia Sagrada, ela não pode ser interpretada de qualquer maneira. E se assim a gente fazer, a gente acaba levando algumas doutrinas que não estão na Bíblia. Entendendo que no livro de Apocalipse, capítulo 22, né, fala que se alguém acrescentar alguns conteúdos desta profecia, muitas pessoas aqui acreditam que é exclusivo o livro de Apocalipse. Eu entendo que pode ser exclusivo ali para o livro de Apocalipse, mas quando se fala de profecia, se fala num contexto geral.
né? Um homem de Deus chamado João, ali na ilha de Patmos, escreveu isso inspirado pelo próprio Cristo, não é mesmo? Ditando as palavras para ele. Aquele que acrescentar algo nessas profecias serão acrescentadas também sobre a sua vida as pragas que neste livro contém. Então, não é bom acrescentar nada no conteúdo bíblico e não é bom retirar nada do contexto bíblico, não é? Então, essa aí é uma das importâncias da gente analisar o texto, da gente pesquisar o texto, para que nós não venhamos tirar interpretações precipitadas e assim, né, ficamos aí alvo desta profecia de Apocalipse capítulo 22, não é mesmo? Então, haja visto, irmãos, esses dois exemplos que nós acabamos aqui de citar, aí às vezes você pode estar me perguntando, mas pastor, como que eu faço uma interpretação? Como que eu faço para mim descobrir alguma coisa que é verdadeiro da Escritura? Como que eu faço uma exegética nas Escrituras Sagradas? Eu quero passar rapidamente alguns pontos, justamente para que você entenda, e se você conseguir praticar esse ponto, vocês estão de parabéns, vocês vão ter uma compreensão excelente, mas se vocês não conseguir praticar esses pontos, procura uma pessoa íntegra, uma pessoa que você sabe que tem responsabilidade com a interpretação da Bíblia, para te informar acerca do versículo ou da dúvida, né, que você está querendo, para sanar aí isso em seu pensamento, em seu coração. Primeiro ponto, vamos lá, irmãos. Tem um texto do apóstolo Paulo que é muito banalizado, eu posso dizer assim, banalizado dentro da questão interpretativa, que é o texto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes nós já escutamos pessoas recitar este versículo? Quantas pessoas às vezes recitam esse versículo no momento que ele precisa de receber algo da parte de Deus, ou melhor dizendo, ou de ir em busca de algo? Quantas pessoas pensam assim: eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma fazenda, eu quero adquirir isso, eu quero adquirir aquilo, mas está difícil, está complicado. Aí geralmente ele usa isso como um jargão, um amuleto para a sua vida, dizendo: a Bíblia fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso conseguir, eu vou conquistar, eu vou continuar trabalhando, fazendo aquilo que eu tiver de fazer, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas vamos lá, será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Será que foi essa a intenção mesmo que o apóstolo Paulo deixou registrado por entre linhas dentro desse texto? Sendo que é o Espírito Santo, o mentor, o arquiteto da Escritura Sagrada, e ele que revelou para os homens toda a Escritura Sagrada, o que está por trás desse texto? O que o Espírito Santo quer nos ensinar, ou quis ensinar para o tempo de Paulo a respeito desse ponto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É simples, é só nós olharmos para o contexto, é só nós voltarmos um pouco no capítulo, ver o contexto inicial e saber qual é o assunto que está em pauta. E quando nós analisamos aqui o contexto geral, nós vamos ver que Paulo ele está dando uma palavra de gratidão, de agradecimento à igreja de Filipenses, ou à igreja de Filipos, alguma ajuda que eles deram para Paulo durante o seu trajeto na sua pregação do Evangelho, não é? Paulo, ele sempre foi abençoado por pessoas que ajudavam no seu ministério. Então, dentro desse contexto, Paulo ele vai agradecer à igreja de Filipos por ter ajudado, por ter contribuído, colaborado na propagação do Evangelho. E ele fala: olha, irmãos, eu agradeço pela oferta, agradeço pela ajuda, eu agradeço por tudo que vocês fizeram para mim, mas eu não é que não preciso, mas eu já fui preparado para enfrentar dificuldades. Eu me contenho com aquilo que tenho, eu sei me conter com aquilo que tenho. Né? Quando Paulo fala isso, ele está retornando lá ao capítulo de 9 do livro de Atos, quando ele recebe ali aquela visão do próprio Cristo glorificado, e agora ele cai do cavalo ali, fica cego durante alguns dias ali. Deus chama o profeta Ananias, vai até diante dele, impõe as mãos, e Deus fala com Ananias: Ananias,
impõe as mãos sobre ele, ele restaurará a visão, será cheio do Espírito Santo, e eu lhe mostrarei o quanto que ele há de padecer pelo meu nome. Então Paulo já tinha isso no seu coração. Paulo, ele já tinha a certeza que o ministério dele seria complicado e difícil, pautada de dificuldades. Então, quando Paulo aqui, ele está agradecendo a igreja de Filipos, ele fala, muito obrigado, mas eu sei me contentar com as provações e as dificuldades que eu enfrento na vida. Paulo vai falar assim, olha, eu sei estar abatido, mas também sei estar bem comigo e bem com a vida. Eu sei ter abundância de tudo, mas também sei passar por necessidade. Eu sei ser alegre, mas também sei passar por um momento de tristeza. Eu sei enfrentar, eu consigo enfrentar tudo isso, porque quem me fortaleceu foi aquele que me chamou. Quem me fortalece foi aquele que me comissionou para essa obra. Então, quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, olha, obrigado pelos donativos, obrigado pela ajuda, mas eu consigo passar por luta, eu consigo passar por prova, eu consigo ser provado, eu consigo passar por naufrágio, por aflições, por cadeias, por trancas, por açoites, porque quem tem me chamado, ele já me deu toda essa direção e já disse que estaria comigo. Então é dentro desse contexto. Então quando eu falo, eu posso todas as coisas que me fortalecem fora deste contexto, entende? Eu estou atribuindo que Deus vai fazer algo para mim do que esse texto não está dizendo que ele vai fazer. É por causa de muitas pessoas se frustram quando eles vão em busca de uma riqueza financeira e coloca esse versículo como base, posso todas as coisas que me fortalecem. Então ele luta, trabalha, bem sabemos que o dom de riqueza não é para todas as pessoas. Tem pessoas que trabalham poucos e ficam ricos de uma hora para outra, tem pessoas que morrem trabalhando e têm o básico necessário para a sua sobrevivência. Então, quando nós olhamos para esse lado, nós vemos que muitas pessoas são frustradas. Por quê? Porque eles têm no seu coração essa interpretação. Se Deus me fortalece, eu posso tudo. Posso comprar um carro, então eu vou me matar para comprar um carro. Posso comprar uma fazenda, então eu vou me matar para comprar uma fazenda. E assim os dias vão passando, meses e anos. As pessoas acabam perdendo a força, perdendo o vigor e não conquistando nada. E se frustram. Culpam a Deus pelas suas insatisfações, pelas suas não conquistas, porque se apoiaram em cima de um texto que a Bíblia não corresponde à realidade da sua busca, entende? Então, é muito simples, é muito claro. Todas as vezes que você for buscar um entendimento da leitura, é necessário que você vá no contexto inicial, no contexto primário, faça uma leitura, pesquisa quem disse, para quem disse, quando disse, em que época que disse, qual era a cultura da época, qual era a finalidade daquela palavra. Sendo assim, você vai conseguir, em outros pontos que a Bíblia vai te levar, interpretar aquele texto de uma maneira coerente. Aí você vai descobrir, sim, aquilo que o Espírito Santo quer transmitir por meio daquela palavra. E você vai viver em paz com Deus, vai viver em paz com todos e consigo mesmo, ciente que Deus está no controle de todas as coisas. É importante a gente atentarmos por isso, tá, irmãos? Eu vejo muitas pessoas, irmão, muitas pessoas que infelizmente sofrem por causa dessa questão, ok? Então, quando a gente pega aí, por um exemplo, uma pessoa que fica esperando a vida inteira por uma promessa, nem preocupa saber se aquela promessa ela já foi cumprida na vida de um personagem. Às vezes uma profecia, fica esperando uma profecia e nem buscam, nem se interessa a ter o conhecimento se aquela profecia ela já foi cumprida em um tempo passado, se ela é para o tempo presente ou se era uma profecia para o tempo futuro. Mas não, ela não preocupa em saber isso, apoia a sua vida ali e aí continua, não é? Isso é um grande risco para a nossa vida espiritual. Nós temos que buscar de Deus, buscar a presença do Espírito Santo para a gente entender
o que ele quer transmitir para nós mediante a Escritura Sagrada, ok? Eu quero deixar simplesmente esse vídeo. No próximo vídeo, eu quero que você participe comigo, porque junto eu tenho certeza que a gente vai ter um entendimento de como a gente extrair as verdades da Escritura Sagrada de uma maneira plena e de uma maneira bem satisfatória, ok? Fique com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.